Boa noite, irmãos. Amigos que nos visitam, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao conselho desta igreja, na pessoa dos presbíteros aqui presentes nessa noite, o irmão Giovanni e o irmão Denilson, por esse privilégio, aos pastores, por essa honra, por esse, como o irmão acabou de dizer, enorme privilégio que me foi dado de compartilhar com você a palavra do Senhor. Então, sem demora, abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Abra lá no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão, é uma das cartas da prisão. 4 cartas que foram escritas quando o apóstolo Paulo esteve preso em Roma, aguardando seu julgamento por Nero, por conta da perseguição que os judeus realizaram contra o seu ministério, sua pessoa e obra de Paulo. Quanto à estrutura teológica de Efésios, ela não foge à regra das demais cartas paulinas. Na sua primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, Paulo apresenta a sua parte, a parte teológica, parte doutrinária da carta. A seguir, capítulos 4, 5 e 6, ele aplica esse ensino que foi dado aos 3 primeiros capítulos. Então, primeiro a parte doutrinária, 1, 2 e 3. Depois, capítulos 4, 5 e 6, a parte prática, onde estão os mandamentos, os imperativos bíblicos, como nós devemos viver à luz daquilo que foi nos ensinado há poucos capítulos atrás. Paulo tomou conhecimento de que a igreja de Éfeso, a qual ele fundara, ela estava extremamente angustiada pelo fato dele estar preso. Ao saber disso, Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso com o objetivo de consolar os irmãos. Este é o grande motivo desta carta, é o grande propósito, consolar os irmãos entristecidos, angustiados pela prisão daquele que fundara a igreja de Éfeso. Paulo, portanto, no capítulo 1, o qual nós veremos grande parte dele hoje, dos versos 3 ao 14, ele vai explicar o que é a igreja e por quem ela é formada. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Paulo destaca, você vai perceber, como que a Trindade, o Deus Trino, como a Trindade está envolvida na criação da igreja e na nossa salvação. É bem claro no texto, ao lermos aqui, dentro de poucos segundos. Como Deus Pai planejou, como o Filho executou e como o Espírito Santo aplica nos nossos corações a obra que o Pai planejou e o Filho executou, colocou em ordem, em execução. Os versos 3 ao 6, nós vemos o Pai planejando, lá na eternidade passada. Nos versos 4, ou melhor, dos versos 7 ao 12, nós vemos o Filho colocando em ação, executando. E o verso 13 e o 14, nós vemos o Espírito Santo aplicando nos corações a obra que um dia, na eternidade, antes de haver tempo e espaço, Deus idealizou e planejou para a sua igreja. E cada um desses 3 blocos termina com a expressão para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Para os músicos, é como se fosse um estribilho, um refrão, melhor dizendo. Toda hora volta no refrão, toda hora a música volta no refrão. Para os teólogos, os pregadores,
são marcadores de texto. Marcadores mostrando algo importantíssimo. Que tudo isso que foi realizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito tem um único objetivo: para o louvor da glória de Deus. E tão somente isso. Essa passagem, a qual nós leremos, que vai do verso 3 até o 14, é uma passagem altamente cristológica. 10 vezes, pelo menos, a expressão em Cristo é encontrada. Ou a sua variante, nele, em quem, no amado, em Cristo. Todas essas expressões referindo-se a Jesus Cristo. São 10 pelo menos. Também não deixa de ser um marcador, mostrando que Cristo está nesses eventos, os quais nós leremos a partir de agora. E por fim eu destaco que a maior sentença de toda a Bíblia, é o maior parágrafo, os versos 13 ao 14. É uma oração apenas. Começa no verso 13 e o ponto final vai ser dado lá no verso 14. Então, quando nós formos ler o texto a partir de agora, puxe bastante o fôlego aí, encha bem os pulmões, para só no verso 14 que nós vamos respirar quando chegarmos ao seu fim. Então, acompanhe comigo a leitura do verso 3 em diante, Efésios capítulo 1. Já vou me preparar. Ouça a leitura da palavra de Deus com fé, para que Deus fale desde já ao seu coração. Bendito Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Ore mais uma vez comigo, feche seus olhos. Pai, diante da tua palavra estamos, sabedores que estamos diante, ó Deus, de terreno santo, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar por ela, pela tua palavra, com os pés descalços, de joelhos, sobretudo. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite, na difícil tarefa, ó Pai, de meditarmos na tua palavra, tirar, ó Deus, aplicações para a nossa vida, de modo que o teu nome seja glorificado, teu reino aqui na terra expandido e a tua igreja, ó Pai, fortalecida e edificada, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e suplicamos. Amém. Depois de Paulo apresentar-se como o autor da carta, versículo 1, ele faz uma breve apresentação da sua pessoa, do seu ministério, versículo 1 e 2. Ele faz uma apresentação dos destinatários dessa carta, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso, versículo 2. Depois de fazer essa introdução, preâmbulo, introdução da carta, Paulo inicia, como nós vemos no verso 3, uma ação de graças. Paulo inicia a carta dando graças a Deus por todas as bênçãos que ele já concedeu à sua igreja. Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta, ou
física ou digital. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo faz uma distinção entre bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Bênçãos materiais visíveis e transitórias. Bênçãos espirituais invisíveis e eternas. Paulo destaca que é pelo fato de nós estarmos em Cristo que já fomos abençoados por Ele, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Versículo 3. Nenhuma ficou faltando, nenhuma ficou de fora. Todas as bênçãos espirituais que a sua igreja precisa para caminhar nesse mundo glorificando a Cristo nos foram outorgadas pelo Pai. Paulo vai alistar aqui 5 bênçãos espirituais e nós veremos cada uma delas. Deus que permita. Eleição, predestinação, adoção, redenção e a selagem do Espírito. Cada uma delas. Primeira bênção espiritual, contida no verso 4. Paulo fala de eleição. Uma palavra, uma expressão que assusta muitos. Não sou eu que estou inventando, o apóstolo Paulo que inventou e gosta de usá-la nas suas cartas. Verso 4. Assim como nos escolheu nele. O nele aqui refere-se a Cristo, antes da fundação do mundo. A primeira bênção espiritual que o Deus Pai concedeu ao seu povo se chama eleição. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Olhando para a humanidade perdida em suas ofensas, delitos e pecados, Deus escolheu aqueles que Ele quis para demonstrar seu amor, sua misericórdia e sua graça. Paulo diz que essa escolha foi feita antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo, antes do Deus Trino lançar os rudimentos do mundo, da criação. Talvez para que fique bem claro que essa escolha não foi feita com base em nada em que ele viu que nós faríamos, mas foi realizada unicamente segundo o conselho da sua vontade. Paulo diz também que essa escolha que Deus fez não foi baseada em mérito ou previsão de fé de uma pessoa qualquer. Ela foi realizada em Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Portanto, a eleição é um ato pelo qual Deus faz uma escolha graciosa, eletiva, soberana, amorosa de pecadores para que tenham comunhão com Ele por toda a eternidade. O tempo da eleição, a Escritura nos diz que é antes da fundação do mundo. Se alguém se recordar de Romanos capítulo 9, ou tiver curiosidade de ir lá em casa, Romanos 9, vai ver Paulo, o mesmo autor de Efésios, falando a mesma coisa. Antes que os gêmeos nascessem, antes que nascessem Esaú e Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse. O mais velho servirá a quem? Ao mais novo. Deus virou a mesa de ponta cabeça. Amei Jacó e aborreci Esaú. Odiei Esaú. Deixei ele, passei por alto dele. Antes que eles nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, antes da fundação do mundo. E o propósito da eleição? A finalidade, a cláusula, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Este é o propósito, a finalidade, a causa final da eleição de Deus, de pecadores. A santificação. Com esse argumento, Paulo já desmonta aquele: se eu sou um eleito de Deus, então posso viver da forma que eu bem entender. Uma vez salvo, salvo para sempre, posso viver da forma que eu bem entender e quiser.
porque não perderei a salvação. Paulo diz, não, você está errado. O propósito é a santificação, e não a libertinagem, e não a licenciosidade, e não viver como demônios, mas viver como santo, como alguém separado, como Cristo viveu. Esse é o propósito da eleição de Deus. Porque onde não há santidade, muito provavelmente não há eleição. Essa é a consequência. Onde não há santidade é porque não houve eleição. Essa é a primeira bênção espiritual da qual a igreja é provida. Segunda bênção espiritual, versículo 5. Predestinação. Outra palavra horrorosa. Mas é bíblica. Em amor nos predestinou para Ele. A segunda bênção que o Deus Pai concedeu ao seu povo é a predestinação. Deus não só elege, mas também predestina. Há uma distinção aqui entre eleição e predestinação. A eleição é a escolha. A predestinação é o ato de Deus assegurar que essa escolha se concretizará no tempo e no espaço. É dar um destino antecipado. É assegurar que algo aconteça. Predestinação. E o tempo da predestinação? Igualmente a eleição, antes da fundação do mundo. Antes que eu e você fizéssemos alguma coisa boa ou má. E o fundamento da predestinação? Que diz lá o verso 5? Em amor nos predestinou. Em amor. É por causa do amor de Deus que alguém é predestinado a viver, a passar a toda a eternidade ao seu lado. É o amor de Deus. O amor de Deus é a causa da predestinação e não a nossa fé. Deus não predestina ninguém com base na fé de uma pessoa. Em amor fomos predestinados. Deus elege e predestina pecadores dignos do inferno apenas com base no seu amor gracioso. E nada mais do que isso. Dentre uma multidão incontável de pecadores, merecedores da ira e da condenação de Deus, Deus, Ele próprio, soberanamente, graciosamente, predestina alguns para desfrutar do seu favor imerecido, da sua presença favorável. Vinde a mim. Enquanto permite que outros sigam o curso natural das suas vidas. Irmão Evandro, mas isso parece injusto. Parece injusto. Seria injusto se alguém merecesse a salvação e Deus retirasse o direito dessa pessoa. Acontece que Deus não tira o direito de ninguém, porque ninguém merece ser salvo perante as Escrituras. Se Deus não escolhesse, ou melhor, se Deus não escolhesse ninguém e deixasse toda a humanidade caída em pecado, seguir o seu próprio caminho, o seu próprio rumo, Deus ainda assim seria perfeitamente justo. Porque Deus olhou para a humanidade caída e viu o quê? Que todos pecaram. Romanos 3. E carecem da sua justiça, carecem da sua graça. Não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Aos seus olhos é inútil temer ao Senhor. É isso que Deus olha lá de cima, do alto para baixo e encontra. Portanto, por causa do seu amor, Deus assegura que algumas pessoas conheçam da sua graça e sua misericórdia demonstrada em Cristo Jesus. É disso que se trata a predestinação, em pouquíssimas palavras. Terceira bênção espiritual, irmãos, versículo 5. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para a adoção de filhos. A terceira bênção espiritual que o Deus Pai concedeu ao seu povo é a adoção de filhos.
Está fresquinho na memória de muitos aí? A doutrina da adoção? Aqueles que participam da escola bíblica, na classe dos adultos. O pastor falou exaustivamente sobre a adoção. Aquele ato através do qual Deus aceita na sua família uma pessoa estranha na qualidade de filho, adquirindo os mesmos direitos e privilégios que o filho legítimo possui. Adoção. É o ato legal através do qual Deus confere ao pecador o status de filho. Filho. A adoção é a porta de entrada para a casa do Pai. Não se esqueça disso. Por que esse ensinamento é tão importante? Fomos predestinados para a adoção de filhos. Porque muita gente acredita que todo ser humano é filho de Deus. Talvez dentre nós aqui haja alguém que acredite que todas as pessoas são filhas de Deus. Mas este não é o ensino das Escrituras. A verdade é que todo ser humano, por natureza, é criatura de Deus. Mas não nascemos filhos de Deus. A Bíblia não ensina a doutrina da paternidade universal. Deus é pai de todas as pessoas. Ela não ensina isso. Pelo contrário, o que ela ensina? Que todo homem, por natureza, antes de conhecer a Jesus Cristo, é um filho da desobediência. Efésios capítulo 2. É um filho da ira. Efésios capítulo 2. É um filho das trevas. Efésios capítulo 4. Filho do diabo. João capítulo 8. Filho do maligno. 1 João. É assim que a Bíblia descreve, esse é o retrato que a Escritura pinta da humanidade. É assim que a Bíblia descreve a filiação natural de todos os homens. De modo que se nós temos pai, mãe, filhos, amigos, marido, esposa, que não estão unidos a Cristo pela fé nele, esta é a condição natural deles. Filhos do maligno, filhos das trevas, filhos do diabo, filhos da ira e da desobediência. Paulo diz que um dos propósitos da predestinação, portanto, é assegurar que o homem possa tornar-se filho de Deus por adoção. Apenas Cristo é o único filho legítimo de Deus. Todos os demais, todos os irmãos menores de Jesus Cristo são filhos adotivos de Deus Pai. Verso 6, está registrada a causa da adoção, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perdão, irmãos. No amado, em Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Primeiro ele fala de graça, depois ele fala gratuitamente. Duas palavras para dizer a mesma coisa. Algo que foi recebido imerecidamente, gratuitamente, sem contrapartida, sem mérito algum, de graça, grátis. Essa é a ênfase que Paulo quer dar a todos aqueles que são adotados por Deus Pai. É pela graça de Deus que ele nos concedeu mediante Cristo, o amado, a quem Paulo se dirige a Cristo como aquele que é o amado. O que alguém precisa fazer para ser adotado? Nada, né? Nada. Só receber de graça o presente, a adoção. Fisicamente falando, bem como espiritualmente. É o mesmo princípio. Vimos aqui com o pastor pelas manhãs de domingo. A terceira bênção espiritual que Deus concedeu ao seu povo, além da eleição, além da predestinação, é a adoção. Quarta bênção, versículo 7. Redenção. Até agora nós estávamos falando daquilo que Deus realizou lá na eternidade passada. Antes que houvesse mundo.
Eleição, predestinação e a adoção. Deus Pai. Agora nós veremos a partir do versículo 7, a obra do Deus Filho, Jesus, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, pendurado na cruz, o que o Deus Filho realizou naquele evento. Verso 7, no qual, referindo-se a Cristo, o amado do verso 6, no qual temos o quê? A redenção. Mediante o quê? O seu sangue. Com qual finalidade? Para a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Novamente, a quarta bênção que o Filho, agora não Deus Pai, mas o Filho concedeu ao seu povo, é a redenção. Redenção. Essa palavra é extremamente importante no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas. Por quê? Porque no Império Romano, redenção consistia no ato de comprar aquele que estava cativo, mediante o pagamento de um preço, com a finalidade de libertá-lo. Comprava-se escravos, comprava-se criminosos condenados, comprava-se prisioneiros de guerra, o exército vencido. E isso era feito através desse instituto chamado a redenção, através de um resgate, mediante um pagamento de um preço, com a finalidade de libertação. Paulo usa essa expressão redenção em Efésios, em Colossenses, em Romanos. Me lembro dessas três. No mesmo propósito, no mesmo sentido da palavra, libertar alguém de uma situação de cativeiro, de escravidão, de exílio. Efésios capítulo 2, se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver o quê? Como a Bíblia ou o apóstolo Paulo relata a condição espiritual de toda a humanidade longe de Cristo. Escrava do pecado, escrava do mundo e escrava do diabo. Basta ler os 3 primeiros versos do capítulo 2 aí de Efésios, se você tiver curiosidade. Filhos do diabo, filhos do mundo, ou melhor, escravos do diabo, escravos do mundo e escravo do pecado. Jesus reafirmou isso lá em João 8, sobre a escravidão do pecado. Por isso, Paulo introduz esse conceito de redenção nas suas epístolas, para demonstrar que o homem sem Cristo, ele está escravizado, ele está agrilhoado, ele está preso, algemado espiritualmente. E o instrumento da redenção, diz o apóstolo Paulo, é o sangue de Cristo. Jesus, com sua vida, pagou ao Deus Pai o preço pela nossa redenção. Ao escrever Coríntios, Paulo diz que fomos comprados por bom preço. A igreja, a noiva de Cristo, foi comprada. E não foi por nenhum pastor, por nenhuma denominação, foi pelo sangue de Cristo. O preço que Deus Pai exigiu pela nossa libertação do cativeiro do pecado que nos prendia. E a causa dessa redenção, Paulo diz que é segundo a riqueza da sua graça. Finalzinho do verso 7. É o favor imerecido de Deus que nos liberta dessa condição tenebrosa, que todos estão debaixo dela, antes que venham a ser libertos por Jesus Cristo. Isso não é uma história, isso não é uma lenda, um mito, isso não é uma historinha para boi dormir. Esse é o relato mais tenebroso que a Escritura tem para a humanidade. O objetivo da redenção, portanto, é a remissão dos pecados, é a libertação, é o pagamento dessa dívida, que é a remissão dos pecados. Remir significa justamente isso: perdoar, pagar por alguma coisa, a fim de que essa coisa encontre liberdade. Versos 9 e 10 ainda, Paulo explica que por meio de Cristo, Deus desvendou o mistério da sua vontade, que durante todo o Antigo Testamento permanecera oculto.
A vontade de Deus secreta, que no Antigo Testamento todo esteve oculta, debaixo de um véu, agora no Novo Testamento, por meio do ministério e da obra de Cristo, Deus desvendou esse mistério da sua vontade, como Paulo insiste em colocar no verso 9. Na cruz do Calvário, Deus revelou que em Cristo Ele nos escolheu para sermos seu povo, por meio de nossa união com Jesus Cristo. Esse mistério que estava oculto durante todo o Antigo Testamento e que agora nos foi revelado. Versos 11 e 12, Paulo fala ainda que em Cristo fomos feitos herança de Deus. Por meio da obra de Cristo em nós fomos feitos herança de Deus. O povo eleito de Deus, o povo santo para Deus, propriedade exclusiva dele. Fomos feitos herança de Deus. Somos herdeiros de Deus. Aprendemos isso também na escola bíblica. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Portanto, somos herança de Deus. Para nós concluirmos, a quinta bênção espiritual, o selo do Espírito Santo, a selagem do Espírito Santo. Eleição, predestinação, adoção, obra de Deus Pai. A redenção, obra do Deus Filho. Em último lugar, a quinta bênção espiritual, a selagem do Espírito Santo, obra do Espírito de Cristo, o Santo Espírito. A quinta bênção espiritual concedida à igreja é o selo do Espírito. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Porque já era algo prometido lá no Antigo Testamento. Basta lembrarmos da profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre homens, mulheres, jovens, anciãos, idosos, não corro risco de errar o plural, anciãos. Deus derramaria sobre toda a carne. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 2. Por isso o Santo Espírito da promessa. Paulo diz que a igreja foi selada com esse Espírito, com esse Santo Espírito. Paulo fala de um selo. Ele usa a linguagem da cartorária. O selo é uma marca oficial de uma identificação que foi colocada numa carta ou em qualquer outro documento, num contrato. O selo é como o carimbo, cada vez menos utilizado, né? O carimbo, que ele garante o carimbo, a segurança, a autoridade, a autenticidade, a propriedade de quem realiza o ato. Segurança, autenticidade, propriedade e autoridade. É nesse sentido que Paulo usa a expressão selo do Espírito. Paulo afirma que Deus sela os crentes com o Espírito Santo e este selo divino garante a segurança eterna deles e os impede de cair dos braços redentores de Jesus Cristo. Só isso. Paulo diz ainda que o Espírito é o penhor da nossa herança, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é o garantidor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, até o resgate da sua propriedade. Quando Cristo voltar, Ele nos resgatará, pois Ele nos comprou, fomos comprados por bom preço. Ele nos comprou, somos sua possessão, somos sua propriedade. Estamos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até quando Cristo voltar, Ele resgatará aquilo que Ele comprou para si mesmo, mediante o seu sangue. Mas como alguém pode ser selado com o Espírito? Como alguém pode ser selado com esse Espírito Santo? O texto nos diz:
ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ouvindo e crendo. Ouvir e crer, 2 verbos que o apóstolo Paulo usa. Depois que ouvistes a palavra da verdade. E Paulo explica o que é essa palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E daí? Tendo nele crido, tendo nele confiado, tendo nele abraçado, vestido, agasalhado, nesta mensagem, nessa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É assim que alguém é selado com o Espírito Santo. É necessário ouvir a pregação do evangelho de Cristo, concordando que Deus está certo a nosso respeito e que nós estamos completamente errados a nosso respeito. É necessário ouvir a pregação do evangelho de Cristo. E não só ouvir, mas crer. Receber com as mãos vazias. Confiar que essa mensagem é de fato aquilo que Deus diz que ela é. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentil. Portanto, a igreja de Cristo é constituída por um povo que foi, primeiramente, antes da fundação do mundo, eleito por Deus Pai, predestinado por Deus Pai, adotados por Deus Pai, comprado, redimido pelo Deus Filho e selado com o Espírito Santo da promessa. 5 bênçãos espirituais com as quais a igreja viva, Deus único, Deus vivo, é formada. Nenhuma bênção ficou para trás. Eu quero olhar para você agora 4 aplicações pessoais que este texto pode nos oferecer. Vamos aqui a cada uma delas. Primeira aplicação. O que você acabou de ouvir foi a mensagem do Evangelho sendo pregada para você nessa noite. Em Cristo, Deus providenciou salvação completa para os piores dos pecadores. Infelizmente, é possível uma pessoa passar a vida inteira numa igreja sem nunca ouvir esta mensagem. Veja o que eu disse, passar a vida inteira dentro de uma igreja e nunca ouvir esta mensagem. Domingo após domingo, pessoas entram e saem dos cultos, mas lhes são apresentados um evangelho falso. Um falso evangelho, conhecido como religião das obras, religião do mérito, legalismo. Isso leva-nos para o inferno mais rápido. O falso evangelho diz assim: primeiro você obedece, para no final você ser salvo. Quem sabe lá no final você vai ser salvo. Esse é o falso evangelho que Paulo já lutava contra ele lá em Gálatas, toda a epístola de Gálatas. Em contrapartida, o verdadeiro evangelho diz assim para você: primeiro Deus salva você, onde você está e como você está. Depois, humildemente, você obedecerá, por amor e por gratidão àquilo que foi feito por você. Martim Lutero, pastor teólogo lá do século XVI, Reforma Protestante, usou uma ilustração que eu gosto muito de me lembrar dela, no que diz respeito a esse contraste entre lei, obras e graça. Martim Lutero foi muito sábio ao escrever, ao pensar nessa ilustração, ao dizer o seguinte: a lei de Deus, ela toma o pecador pelas mãos e o leva até Cristo para ser salvo por Ele, mediante a fé nele. Quem faz esse papel? A própria lei. Ela nos toma pela mão e nos leva até Cristo para sermos justificados por Ele, mediante a fé nele. Ela diz assim: você não consegue me cumprir.
Eu não posso te salvar porque você não consegue me cumprir plena e totalmente. Então vai até aquele que pode salvar você. E a lei nos leva até Cristo para sermos salvos por Ele, mediante a fé nele. Mas depois, uma vez salvo por Cristo, Cristo nos toma pela mão novamente e nos leva de novo para a lei, para sermos santificados mediante a obediência a ela. É assim agora que você vai viver, pautado pela minha lei, por amor e gratidão ao que eu fiz por você na cruz do Calvário. É assim que Lutero exemplificou esse contraste entre lei e obras. O Evangelho não diz respeito ao que eu tenho que fazer para ser salvo, mas o que Deus fez em Cristo, a fim de prover salvação completa ao pior dos pecadores. Isso é o Evangelho. Segunda aplicação, nossa salvação não depende do entendimento completo dessas 5 doutrinas, bênçãos espirituais que nós vimos aqui nessa noite. A nossa salvação não depende de compreender cada uma delas, mas conhecê-las pode nos tornar pessoas melhores, crentes melhores. Por quê? Porque, via de regra, essas doutrinas funcionam como um amassador de orgulho humano, um achatador do ego inflado humano. À medida que essas bênçãos espirituais glorificam o Deus Trino e a obra da sua redenção, elas humilham a nossa presunção de acharmos que podemos, de algum modo, cooperar para a nossa salvação. Não podemos cooperar para a nossa salvação. Essas bênçãos demonstram que não cooperamos em nada para a nossa salvação, exceto com o nosso pecado. Elas demonstram que a nossa salvação é 100% obra divina e 0% obra humana. De modo que Deus, se Deus não escolhesse pecadores para a salvação, ninguém escolheria Deus. Ninguém seria salvo e o céu ficaria absolutamente vazio por toda a eternidade. Note a descrição de Efésios 2, capítulo seguinte, faz dos homens, da humanidade, acerca da morte espiritual e da escravidão espiritual que eu disse há pouco. O homem está morto no fundo de uma fossa. O homem sem Cristo, ele está morto no fundo de uma fossa, com os 2 pés acorrentados com bolas de ferro, puxando-os para baixo. Essa é a descrição que a Bíblia faz do homem sem Cristo. Morto nos seus delitos e pecados, mas não é que ele está lá quase morrendo, se debatendo para não afogar naquele alto mar revolto. Não, ele já está no fundo de um poço, num fundo de lama, no fundo de uma fossa. E não bastasse isso, bolas de ferro estão amarradas no seu pé, puxando-o para baixo. Escravizado. Essa é a descrição minha e de você, antes de irmos a Cristo. Mas Deus, antes da fundação do mundo, dentre a humanidade caída no pecado, graciosamente, em amor, elegeu e predestinou, segundo a sua boa vontade, pecadores, a fim de serem libertos do império das trevas e se tornarem filhos de Deus por adoção, mediante Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Terceira aplicação, essa passagem nos ajuda a enxergar que a igreja de Cristo é composta de pessoas a quem Deus escolheu com um único objetivo, para serem santas e irrepreensíveis perante Ele. Santidade e irrepreensibilidade. Santidade, ser santo é ser cortado. É ser separado, é ser destacado do uso comum e ser colocado para o uso que Deus estabeleceu para o seu povo. Isso é ser santo. É ser separado e cortado do uso comum
separado por Deus e para Deus, para fazer a sua vontade. Ser irrepreensível não significa sem pecado. Isso não existe. Ser irrepreensível significa a atitude daquela pessoa que não deixa rastros, não deixa pegadas, não deixa o fio desencapado, não deixa pontas soltas, não deixa as coisas mal resolvidas. Ela resolve as coisas com Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Ela não protela, ela não posterga. Ela resolve as coisas para com Deus e para com o próximo também. Nossa salvação tem como alvo a santidade de Deus, irmãos. O propósito da nossa salvação é sermos parecidos com Deus. Não só aqui no templo, mas em casa, no trabalho, na rua, no colégio, na universidade, nos momentos de lazer ou trabalho. Fomos salvos para ter um estilo de vida irrepreensível e andarmos em novidade de vida. Repito, não significa que não pecaremos mais, mas lutaremos na força do Senhor para abandonarmos todo pecado conhecido e resistente na nossa vida. Digo isso porque, mais uma vez, repito aquilo que disse lá no início, porque onde não há santificação, é difícil assegurar que houve fé salvadora. Onde não há desejo de viver separado do mundo, não pode haver conversão genuína. O desejo de continuar sendo conformado com este mundo caído e quebrado é um sinal de alerta para checarmos nossa salvação. Se ela é genuína, se ela é verdadeira, se realmente ela existe. Seguir a cultura do mundo, ou melhor, quando seguir a cultura do mundo grita mais alto em nosso coração do que imitar a pureza de Cristo, é porque muito provavelmente não houve salvação. Porque assim como o noivo é puro, a noiva de Cristo batalha também pela sua pureza. A igreja de Cristo se deleita em se parecer com o seu Senhor, com o seu Mestre. Nós nos deleitamos nisto, em nos parecer com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Isso é realidade na nossa vida? Quarta e última aplicação, meus irmãos. Para você que está aqui e ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor, o Salvador, ou para você que acredita ser um eleito de Deus, mas a sua vida demonstra o contrário. Pensamentos elevados acerca de si mesmos, paixões doentias pelo mundo, encantados pela cultura, deslumbrados pelo materialismo, mentes dominadas por impurezas, a idolatria do prazer, do conhecimento, motivações equivocadas, intenções equivocadas, que nos leva a nos tornar membros de igrejas. Tudo isso aponta, afirma que nós carecemos ainda da graça de Cristo sobre nossa vida. Nós precisamos nos arrepender e implorar para que Deus tenha misericórdia de nós. Faça isso nessa noite, enquanto os portões da graça de Deus permanecem abertos perante você nessa noite. Porque a Bíblia afirma, se você morrer no estado em que se encontra hoje, padecerá eternamente. Há duas formas de morrer: morrer no pecado ou morrer no Senhor. Apocalipse nos diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque descansarão das suas fadigas. Já aquele que morre no pecado padecerá eternamente no fogo do inferno. Por isso, clame a Cristo nessa noite como você ainda nunca o fez. Cristo é tudo que nós temos, na vida, na morte, é tudo que você tem. Não endureça o coração nessa noite. Peça que Deus perdoe o seu pecado, a fim de que seja salvo, se ainda não foi. Peça também que Deus lhe dê um novo coração, um desejo de viver em santidade de vida,
E peça também que o Espírito aplique essa palavra e a sele no seu coração, em nome de Jesus. Igreja, o povo mais abençoado por Deus sobre a face da terra. Porque ele foi eleito, foi predestinado, ele foi adotado, ele foi redimido e ele foi selado com o Espírito Santo do Senhor. Não nos resta mais nada a receber da parte de Deus, daqueles que são filhos dele. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez nessa noite e ore comigo. Querido Deus, depois de meditarmos, ó Pai, na palavra do Senhor, olharmos para ela, tudo aquilo que o Senhor realizou, a fim de que seu povo, ó Deus, pudesse viver em novidade de vida, em santidade de vida, a fim de que a tua igreja fosse o povo mais abençoado sobre a face da terra. Ao meditarmos, ó Deus, o modo pelo qual o Senhor consola a sua igreja nos momentos de luta e dificuldade, olharmos para essas doutrinas fundamentais, basilares do Evangelho de Jesus Cristo, elas nos fortalecem, elas nos edificam, elas nos alimentam a alma, elas nos aquece o coração, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por conta de todas essas bênçãos espirituais e cada uma delas que estão presentes na vida de cada um dos filhos teus. Aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, que teu Espírito aplique essa palavra em seus corações, em nome de Jesus. Sele esta palavra, de modo que eles sejam transformados, renovados, reedificados, ressuscitados, com corações transformados. Ó Pai, sê propício a nós, concede-nos a tua graça e a tua misericórdia nessa noite. Nós te oramos, imploramos e também te agradecemos desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém.